Olá, eu sou o André Paixão, eu estou falando diretamente do Super Estúdio e esse é o Desafiando a Lógica. Esse vídeo está totalmente ligado à nossa 20ª coluna da revista Áudio, Música e Tecnologia. Tá? É um grande prazer poder compartilhar com vocês esse conhecimento aqui no canal do Super Estúdio. Primeiramente, eu queria agradecer ao pessoal da revista por me ceder esse espaço, porque quanto mais a gente escreve sobre o que a gente gosta, mais a gente aprende sobre o que a gente gosta. Então, queria agradecer também a Dave Pensado, Joe Gilder, Graham Cochrane, Kendall Osborne e muitos outros que investem em conhecimento, que transmitem tudo que eles aprenderam através das suas redes e de seus canais. Eu sou fã, eu sou frequentador ávido de todos os canais desses caras. Eu acho que eles são fantásticos e que eles têm esse pensamento colaborativo, horizontal e sobrevivem dessa forma, sem nenhum tipo de receio em transmitir conhecimento aos que estão começando e até mesmo aqueles que já se encontram inseridos no mercado, né? Eu acho que as pessoas têm que estar sempre estudando e aprendendo. Enfim, vamos começar pelo Logic 10.2, a última versão, a versão mais recente do Logic. Se você não atualizou ainda, eu recomendo, porque é fantástico e é tudo de graça para você que comprou o Logic. E ele vem acompanhado de muitas atrações. Tá? Tem muita coisa nova, tem interface nova dos compressores, tem instrumentos, tem um sintetizador novo, sobre o qual eu vou falar na próxima coluna, mas essa coluna eu vou começar desmitificando o drummer. Vale a pena comprar a revista, vale a pena ler o texto, que é mais completo, né? Tem mais detalhes, mas o vídeo serve como complemento do texto ao mesmo tempo. Os dois funcionam juntos. Então vamos começar a desmitificar o drummer aqui naturalmente, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é inserir uma instância do drummer aqui nesse projeto do Logic. Aqui, por algum motivo, ele já inseriu um baterista eletrônico. Essa é uma das grandes novidades do Logic, né? É a presença de mais dois estilos. Antes a gente só tinha rock, alternative, songwriter, rhythm blues. Aí agora nós temos electronic e hip hop, tá? É muito bacana poder produzir batidas autênticas com levadas orgânicas e instrumentos com peças eletrônicas. Para você que gosta de música eletrônica, em qualquer estilo, mesmo aqui, o eletrônico aqui de modo geral, não sei qual estilo que você gosta, se é house, se é drum and bass, se é dubstep, não interessa. O fato é que é muito inspirador você poder criar batidas através das levadas desses bateristas virtuais. Vamos ouvir o que ela faz aqui pra gente. Uma levada bem básica. Vou criar um loop aqui nesses primeiros compassos. Bom, o que acontece aqui é que nós temos esse quadrante aqui com loud, complex, soft e simple. Se eu quiser uma coisa mais simples e leve, olha o que nós temos. Esses símbolos que representam a levada dela, não se trata de MIDI. Se você ampliar bem, você vai ver que é um outro formato que o Logic estipulou para a versão nova. Vamos definir uma batida aqui para ela. Vamos supor que está muito reto isso aqui, tá? Começou soft, então eu diminuo isso aqui para o primeiro compasso. Só que eu quero que esse evento aqui seja um pouco mais complexo. Mais esses 4 eventos e a gente forma aqui 8 compassos de levada. Aqui a gente está com um preset chamado After Hours, que é uma levada dela. Tá? Mas nesse segundo compasso aqui, eu posso mudar a levada dela, posso botar Atmosphere. Tá? Eu vou seguir soft, de leve, com um pouco mais de complexidade. Olha como é que fica.
No terceiro, vamos conhecer esse Catalyst. Vamos colocar complexo, mas indo um pouco para o alto. Um pouco mais de ganho. Nesse quarto compasso, eu acho bacana criar uma virada. Nós temos a possibilidade de criar um compasso só de virada para preparar para o quinto compasso. Então se liga. Sacou? É uma virada só de kick, mas a gente pode também acrescentar outras peças, por que não? Bom, vocês viram como é que é simples criar uma batida original e diferente utilizando o drummer. Se você faz música eletrônica, é um paraíso. A gente pode mudar o tempo se a gente quiser. Uma coisa mais rápida. Agora, a grande novidade do Logic 10.2 é que você pode inserir mais de um baterista ao mesmo tempo. Então, vamos criar uma outra instância do drummer com outro baterista em um outro estilo. Você escolhe. Uma levada mais básica com esse batera aqui chamado Magnus. Magnus é o nome desse baterista. Sacou que automaticamente aqui no fim do evento a gente tem uma virada já para começar um outro compasso? Automaticamente. Agora, se eu não coloco nada aqui, ó, não tem virada. Esse aqui é o botão de Fuse. Repara como é que os eventos mudam. Quanto maior, quanto mais eu giro o knob, mais complexa a virada. Ó. Agora eu tenho a levada que eu quero. E se eu quiser separar peça por peça, o que eu faço? O que a gente faz? A gente cria um canal de software instrument e a gente arrasta esses eventos, transformamos em MIDI e aquela levada que está ali pode ser um piano, pode virar uma guitarra, pode virar etc, etc. Bem bizarro. Bem bizarro. Não é do meu interesse o piano elétrico, obviamente. Então, são várias opções. E tem Electronic Drum Kit. E aqui a gente tem vários tipos de bateria, divididos em 3 classes. Drum Machine Designer, Drum Machine e Drum Machine do GarageBand. Tá? Então, vamos pegar aqui Vamos escolher aqui uma Drum Machine 909, né? Um clássico. Bacana disso tudo, deixa eu juntar esses eventos apertando maçã J. Eu clicando aqui, eu posso entrar na tela de Piano Roll e configurar
a levada que eu quiser aqui. Muito prato, né? Outra grande novidade do Logic, tá? O que eu gosto de fazer é configurar o botão direito do meu mouse para ter acesso às ferramentas. Cada um faz do seu jeito. Tem pessoas que fazem através de comandos. Ó, cada ferramenta tem um comando diferente. Tá? Essa Brush Tool, que é essa ferramenta que a gente chama de pincel. Olha aí. Facilidade total para fazer qualquer besteira que a gente queira. Tá? Aí. Bom, um truque muito bacana que eu aprendi com um senhor chamado John Buchanan, da Inglaterra. Ele é colunista da Future Music e você pode aprender vasculhando no Logic, só que com o John foi bem mais rápido. Bom, um truque muito bacana é, se a gente quiser dividir esses 8 compassos em batidas distintas, vamos supor que eu queira dividir em 8 levadas diferentes, proporcionando mais dinâmica para minha levada, eu simplesmente clico com a tesoura aqui em cima de uma das divisórias do compasso, com a tecla Alt apertada, ok? E mágica, olha só, ele se divide automaticamente. Só que tá tudo igual, eu não quero isso. Eu não quero essa virada aqui. Opa, deixa eu mudar minha ferramenta. Como é que eu faço aqui? Opa, tá. Eu não quero essa virada aqui, então eu vou limar isso aqui. Vou botar uma levada mais simples. Aqui nesse segundo também. Aqui ficou igual. Vamos para complexo, vamos alternar aleatoriamente, randomicamente e ver como é que funciona isso. Aqui eu quero mais fios, mais viradas. Na verdade eu quero virada aqui nesse quarto compasso. E aqui eu quero uma coisa mais simples e alta. Alta, com um pouco mais de complexidade, bem alta e bem complexo. E aqui muita virada, muito complexo. Vamos ver como é que fica. Aqui eu sigo não querendo virada nenhuma. Vou limar essas bumbo e caixa. Aqui eu não preciso disso. É uma coisa mais simples. Aqui. Sim, aqui pode ter. Mais shaker. Bem legal, hein? Vamos ver como é que ficou o nosso loop de 8 compassos. Eu acho que aqui eu tenho entrado uma coisa mais simples, sem virada, e aqui também. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima com Desafiando a Lógica, Super Estúdio, revista Audio Música e Tecnologia.
Grande abraço.